Boa noite, meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante no nosso atual cenário jurídico brasileiro: os direitos dos povos originários do Brasil, os indígenas. É muito importante dizer que antes da Constituição de 88, os indígenas eles somente eram assegurados pela Lei 6.001, que é o Estatuto do Índio. Essa lei ela tem caráter conservador porque ela foi feita durante o regime militar. E nada melhor do que entender esse questionamento índio-cidadão através do documentário Índio-Cidadão de Rodrigo Aragejo. Neste documentário, Aragejo ele traz várias perspectivas de vários indígenas diferentes, contando como foi a mobilização social indígena que deu na Constituinte de 87. Essa Constituinte ela foi muito importante porque ela falou sobre os principais assuntos que seriam integrados à Constituição de 88. E nessa Constituinte, uma grande figura muito importante foi Ailton Krenak, que durante o seu discurso pintou o seu rosto de preto com uma tinta que simboliza o luto para os indígenas, para simbolizar o luto dos indígenas perdidos durante essa questão da violência e da demarcação de terras. E sobre viés constitucional? Onde estão os índios na Constituição? Os índios estão no capítulo 8, que é denominado dos índios. E para entender melhor esse capítulo, eu trouxe dois artigos principais, os artigos 231 e 232. O artigo 231, ele dá aos índios, o direito à sua organização social, aos seus costumes, à sua cultura, dentre outras questões. Além disso, ele também trata sobre a terra, e ele confere aos indígenas o direito sobre as terras ocupadas. Já o artigo 232, ele fala e confere aos indígenas o direito à mobilização social pela busca por seus direitos. Outra questão importante para também se tratar é o atraso na demarcação de terras. Pela redação do artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição, o que nós sabemos que não foi totalmente concluído. Através da opinião de Dalmo Dallari, que é um pensador nessa área, ele diz que não foi concluído porque o Estado quer subordinar os valores, os princípios e a cultura indígena aos valores econômicos da nossa atual cultura capitalista. Para embasar essa afirmativa, eu trouxe um dado muito importante. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, no levantamento a respeito das reivindicações de terras em 2013, constava que das 1.047, apenas 38 estão regularizadas. Cerca de 30% das terras estão em processo de regularização e 32% sequer tiveram iniciado o processo de demarcação por parte do Estado brasileiro. E por que índio cidadão? Por que fazer esse questionamento? Nós sabemos que apesar do Estado ele ter conferido aos indígenas os direitos, eles na prática, na atual prática do Estado brasileiro hoje em dia, eles não são completamente efetivados. E não se pode falar sobre todas essas questões sem trazer propostas de intervenção. A primeira que eu trouxe é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. No nosso país, o Decreto Legislativo número 143 de 2002, ele aprova o texto da Convenção número 169 da OIT. Essa convenção ela é considerada atrasada em relação a essa Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, porque essa convenção ela somente acredita que é necessário que os povos indígenas eles tenham a sua área ocupada apenas protegida ambientalmente, e é somente isso que eles precisam para sobreviver. E também as novas leis sobre os direitos indígenas e as relações com o Estado. É necessário que haja um amparo entre as leis dos indígenas e o Estado para que esse direito que está na Constituição seja completamente efetivado e, por fim, garantido a certeza da cidadania indígena. Essas são as referências que eu usei para o meu trabalho, desde as imagens até o texto. Muito obrigada, boa noite.